Essa é a página sobre rinoplastia e eu vou resumi-la para você. Basicamente, o que você precisa saber sobre a rinoplastia é que ela pode ser natural, o seu nariz pode ficar bonito e ao mesmo tempo não parecer que foi realizada uma cirurgia plástica. Durante a rinoplastia, eu realizo tanto o tratamento estético, tanto a melhora do aspecto do nariz, quanto o tratamento funcional, que é fazer você respirar melhor pelo nariz. Do ponto de vista estético, nós podemos melhorar o dorso do nariz. Se ele estiver muito baixo, a gente pode subir. Se ele estiver muito alto, a gente abaixa. A gente pode melhorar a ponta do nariz, deixando-a mais fina, mais delicada, mais definida. Corrigir algumas assimetrias que você possa ter na ponta do nariz. Nós podemos estreitar o dorso do nariz se ele for muito largo e às vezes até corrigir boa parte de um desvio que você talvez tenha no dorso do nariz. Melhorar também a ponta caída. Existem muitas pessoas que se incomodam muito com a ponta caída. Ela pode ser, além de larga, ela pode ser caída e quando você sorri, ela ainda mergulha, ela cai mais ainda. Muitas vezes a gente precisa fazer uma sustentação dessa ponta, colocar uma cartilagem e fazê-la subir mais. A gente pode ainda fechar as narinas para diminuir a largura delas, de tal forma que quando você sorri, elas não pareçam que ficam grandes demais. São vários detalhes que podem ser melhorados do ponto de vista estético do nariz. O objetivo aqui é a gente deixar o nariz dentro das proporções e medidas normais, de tal forma que ele fique natural e passe despercebido. O que é natural, ele passa despercebido. Então, o mais comum que eu escuto após uma cirurgia plástica de nariz é os pacientes relatarem que as pessoas notam que tem alguma coisa diferente, mas não sabem exatamente o que é. As pessoas não percebem que a diferença está no nariz. Acham que às vezes é o cabelo, que a pessoa está de bom humor ou alguma coisa nesse sentido, mas não sabem exatamente que o que foi feito foi uma plástica de nariz, porque justamente ela ficou natural, sem estigma de que foi realizada uma cirurgia plástica ali no nariz. Já do ponto de vista funcional, que a gente acaba fazendo em conjunto com a parte estética, uma vez que a visão é uma visão agora global de tratamento do nariz, não apenas estética, mas também com a parte funcional. Então, na parte funcional, nós temos 4 pilares da respiração. Esses 4 pilares, eles consistem em válvula nasal interna, válvula nasal externa, septo e cornetos. E na maioria das vezes, quando alguém vai fazer um tratamento de respiração para melhorar a respiração, ela vai corrigir um desvio de septo ou ela vai fazer junto ou separado um tratamento dos cornetos. Isso apenas resolve 2 pilares da parte respiratória. Às vezes as pessoas precisam tratar um terceiro ou um quarto pilar para poder ter uma resposta mais completa para a sua respiração. Isso é muito importante porque não é tão simples, dependendo do profissional, para fazer uma abordagem desses outros 2 pilares, da válvula nasal interna e da válvula nasal externa. O que eu costumo fazer numa cirurgia plástica de nariz? Eu costumo abordar o septo, corrigindo o desvio, tirando aquela parte que está desviada, deixando a estrutura para o dorso e para a ponta do nariz, às vezes até reforçando essa estrutura, de tal forma que essa retirada de cartilagem e ou osso que a gente faz, que é o que possa estar desviado, isso não vai fazer falta para o nariz. Muitas vezes a gente aproveita essa cartilagem, o osso a gente acaba não aproveitando, mas a cartilagem a gente aproveita para estruturar o nariz e deixar o nariz com uma estrutura melhor na ponta e também com correção desses desvios que tem no dorso. Além disso, esse tratamento que a gente faz com cartilagem aqui no dorso do nariz, que é chamado de spreader graft, o nome em inglês, ele ajuda a abrir a válvula nasal interna e a aumentar a capacidade sua de respirar. Quando você puxa o ar e essas paredes laterais elas colabam assim, isso é porque a sua válvula nasal interna ela está enfraquecida, ou porque a sua cartilagem lateral é fraca, ou porque você tem alguma cicatriz ali, ou algum desvio que está ajudando a causar isso, ou às vezes o teu ângulo lá em cima é muito fechado, e tudo isso pode ser melhorado com spreader graft na válvula nasal interna. Já a válvula nasal externa, que é essa parte aqui que compreende as cartilagens alares, o vestíbulo nasal, a gente acaba
fazendo um reforço da cartilagem ali através de enxertos na margem narinária, ou a gente faz alguma zetaplastia ou algum enxerto de pele caso a pessoa tenha alguma cicatriz ali que esteja fechando aquele orifício, enfim. A válvula nasal externa também ela pode ser abordada de diversas formas e melhorada em conjunto com o desvio de septo e com o tratamento dos cornetos também. Por falar em cornetos, eles têm uma função muito importante no nariz, que é de umidificar o ar que está entrando no nariz para que ele chegue mais umidificado e aquecido na árvore respiratória. A gente sabe que muitos colegas optam por retirar todo o corneto, mas a minha preferência é a mesma dos meus professores que eu aprendi nos Estados Unidos a fazer o tratamento da parte funcional, que é de apenas fazer uma turbinoplastia. Então a gente modifica os cornetos, a gente afasta os cornetos de tal forma que a gente cria a passagem de ar, mas eles continuam ali, aumentando a superfície de contato com o ar para fazer essa umidificação e aquecimento do ar durante a inspiração nasal. Basicamente, a cirurgia ela é realizada normalmente no período da manhã. O paciente pode ir de alta no mesmo dia ou na manhã seguinte. Às vezes eu até peço para o paciente passar uma noite no hospital para que ele durma com o dorso mais elevado e inche menos, tenha um pós-operatório um pouco mais tranquilo também e com menos desconforto e também menos roxo. É um mês dormindo de barriga para cima, sem fazer atividade física, 2 meses sem usar óculos, porque o nariz normalmente ele é fraturado ou inchaço apenas, já é o suficiente para que se usar óculos nesse período de 2 meses possa ficar marcado ali no dorso do nariz. Depois de um mês pode dormir de lado, fazer uma caminhada, bicicleta, algum exercício mais leve. Com 2 meses pode fazer qualquer atividade física e voltar a usar óculos. Na primeira semana o curativo ele é um plástico que a gente modela de acordo com o nariz novo, que chama Aquaplast. A gente coloca ele no nariz e deixa ele no formato desse nariz novo que a gente acabou de fazer. Depois de uma semana a gente tira esse Aquaplast e a gente troca só por um micropor cor da pele, que daí já vai poder molhar. E aí fica mais uma semana com esse curativo, que é o micropor. Então, no total, são 2 semanas com curativo no nariz. Depois de 2 semanas, o inchaço já reduziu bastante, roxo também é quase nenhum, e a maioria das pessoas com 2 semanas retorna às atividades de trabalho sem que as pessoas saibam que tenha acontecido alguma coisa. Se tiver algum roxo residual, uma base pode cobrir. O tampão ele fica em média 48 horas no nariz, justamente porque a gente faz esse tratamento do septo ao mesmo tempo e ele ajuda a comprimir o septo e ajuda a evitar sinéquias, que são cicatrizes que podem se formar dentro do nariz após uma cirurgia naquela região. Essas pontes de cicatriz é importante a gente não ter, e por isso, além do tampão, a gente usa também um splint, que é tipo uma tira de silicone de cada lado que vai fazer com que não haja esse contato entre o septo e as paredes laterais, onde vão ter os cornetos ou alguma parte que possa ter um pequeno machucadinho e criar essa ponte. E a gente, dessa forma, evita sinéquias. Eu não me lembro se um dia eu tive sinéquia em algum paciente, então é muito importante isso para que você não tenha uma obstrução após uma cirurgia, que é justamente para você respirar melhor. Então, a cirurgia é bem tranquila, mas o resultado final da cirurgia vai ocorrer após 1 ano da cirurgia, quando o edema praticamente já sumiu todo e você já pode ver todos os detalhes de tudo aquilo que foi feito durante a cirurgia de nariz. É importante você também saber que existem pessoas que têm uma pele mais espessa, mais grossa, e outras que têm a pele mais fina. Quem tem a pele mais fina incha menos e o resultado é mais visível precocemente. Quem tem a pele mais grossa tem um inchaço maior e mais prolongado, e muitas vezes, mesmo que a gente deixe o nariz bem mais fino por dentro, essa cobertura mais grossa não permite que o nariz fique tão fino quanto a gente gostaria. Às vezes, quando o nariz, eu percebo que a pele do nariz é grossa demais, às vezes eu faço um desengorduramento leve por dentro para ajudar a diminuir um pouco essa espessura e mostrar um pouco mais o resultado do que a gente está fazendo por dentro do nariz. Os pontos que existem por fora, porque fazendo a rinoplastia aberta ficam uns pontinhos aqui na columela, e se forem fechadas as narinas, alguns pontinhos aqui, e antigamente a fratura ela era feita por dentro do nariz. Atualmente eu faço a
in fracture, que é você fraturar de fora para dentro. São 2 furinhos de cada lado, aqui e aqui. Então esses pontinhos eles praticamente não deixam sinal depois, mas vão ter 2 pontinhos de cada lado. Nessa região também para a gente retirar. E essa retirada de pontos ela ocorre com 7 dias após a cirurgia. É bem tranquilo, o pós-operatório não costuma ser dolorido, apesar de se pensar que porque quebrou o nariz vai doer bastante, mas isso não ocorre, não costuma ocorrer. Basicamente, as fotos que nós fazemos no pós-operatório, além de antes da cirurgia, né? As fotos no pós-operatório são com 2 meses, 6 meses e 1 ano após a cirurgia. Com 2 meses, a maioria dos pacientes acha que já está ótimo, maravilhoso e que aquilo já é o resultado final e está perfeito e está fantástico, mas o nariz ainda muda, ainda desincha e mostra mais os detalhes dele ao longo do tempo e ainda deixa o resultado até melhor, mais natural, mais agradável. E a gente às vezes até percebe com 2 meses que o nariz até está um pouco brilhando, justamente por causa desse edema que ainda ele está passando, ele ainda tem, e isso causa esse certo brilho com 2 meses da cirurgia. É uma cirurgia tranquila, com resultados muito favoráveis e interessantes. Às vezes também é importante lembrar disso. Esses enxertos que eu falei que de repente a gente tira do septo para fazer um reforço aqui e um reforço aqui na columela. Esses enxertos, se a pessoa já fez alguma cirurgia com otorrino, se já tirou um pedaço do septo para tratar um desvio de septo, e às vezes essa pessoa ainda precisa de um enxerto ali porque ela não respira bem ou porque a ponta precisa de uma sustentação, precisa levantar mais a ponta. Então, às vezes, a gente precisa retirar uma cartilagem da costela para fazer isso. E é um cortezinho ali embaixo, não faz falta. Pode ficar um pouquinho dolorido na primeira semana, mas depois não vai impedir você de praticar um esporte. Você não vai respirar pior ou melhor por causa disso. Não vai ter um risco de desestabilizar todo o seu tórax. Enfim, é uma retirada de um segmento de cartilagem da costela que a gente usa, mais ou menos 2,5 a 3 centímetros. E isso já é o suficiente para a gente fazer tudo que a gente precisa para deixar o nariz mais bonito.